Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 11, 4 de junho de 1916. Jesus derrama suas amarguras na alma e sobre os povos. Esta manhã, meu sempre amável Jesus veio, eu o apertei ao coração e ele me deu um beijo. Mas enquanto me beijava, senti correr de sua boca para mim um líquido amarguíssimo. Eu fiquei maravilhada ao ver que, sem lhe pedir, o doce Jesus derramava suas amarguras em mim, enquanto outras vezes lhe havia pedido tanto e não me tinha concedido. Então, quando me enchi daquele líquido amarguíssimo, Jesus continuou derramando-o e caía para fora. Caía por terra e continuava derramando-o, fazendo em torno de mim e a ele um lago daquele líquido amarguíssimo. E como se com isto se houvesse aliviado um pouco, me disse: Filha, viste quantas amarguras me dão as criaturas? São tantas que, não podendo contê-las, quis derramá-las em você. Mas nem mesmo você pôde contê-las. E por isso caíram por terra e se derramarão sobre os povos. E enquanto dizia isto, apontava vários pontos e povos que deviam ser atingidos pelas invasões de povos estrangeiros. Uns fugiam, outros ficavam nus, em jejum, outros ficavam dispersos, quem morto, eu acho que é quem morto, não sei. Por toda parte havia terror e espanto. Jesus mesmo queria retirar o olhar de tantas tragédias. E eu, espantada e aterrorizada, queria impedir que Jesus fizesse tudo isto, mas parecia irremovível. E então me disse: Minha filha, são as mesmas amarguras deles que a divina justiça derrama sobre os povos. Quis primeiro derramá-las em ti para evitá-las em alguns lugares para te contentar, mas todo o resto derramei sobre eles. Minha justiça necessita sua satisfação. E eu, meu amor e minha vida, eu não entendo de justiça. Se te peço misericórdia, apelo ao teu amor, às tuas chagas, ao teu sangue. Além disso, são sempre os teus filhos, as tuas queridas imagens. Imagens totalmente distorcidas, né? Suas imagens se for realmente imagem, né? Mas está tudo distorcido pelo pecado. Pobres irmãos meus, como farão? Em que apuros serão postos? Dizes-me, para me contentar, que derramaste em mim tuas amarguras, mas são muito poucos os lugares que proteges. E ele, não é, mas é demais. Ela falou, são poucos, né? Ele, é demais. E é porque te amo. De outra maneira, não teria evitado nada. Além disso, não vi você mesma que não podia conter mais? E eu a chorar acrescentei, no entanto, dize-me que me amas, mas onde está tudo isto que me amas? O verdadeiro amor sabe contentar em tudo a pessoa amada. Então, por que não me alargas mais para poder conter mais amargura e evitá-las aos meus irmãos? Jesus chorou junto comigo e desapareceu. É muito complicado, né, Senhor? Sempre fica assim.
a gente entende de justiça. O que Jesus faz o que Jesus faz na nossa alma com o livro do céu é a gente entender que a justiça dele é amor. É o que acontece na nossa alma, que ela falou assim: "Eu não entendo de justiça, eu não quero saber da justiça", tipo assim, né? Só quero a misericórdia. Mas o que a gente vê claramente é Jesus falando, a gente fica atento no que ele está falando no livro do céu, claramente assim, e vê que no tempo que a gente está vivendo hoje, o que a gente vê de pecado, de ofensa, de ofensa, de ofensa, e que o único jeito das pessoas acordar, porque parece que elas estão tudo embriagadas, né? Como a Aline falou realmente. Que bebida é essa que esse povo tá bebendo? Que parece que eles beberam uma coisa, alguma coisa assim, que todo mundo tá embriagado e não tá enxergando nada, e só pecado, 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 pecado. E, e a única coisa que vai fazer as pessoas acordar é sofrer as consequências das suas próprias escolhas. É a justiça, é a justiça cair para acordar o mundo. A gente vê, assim, a gente entende, a gente contempla essas verdades, né? Contempla o que Deus está falando, tudo, 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 meditando as palavras que Ele fala, ouvindo o que Ele fala, prestando atenção no que Ele fala no livro do céu, a gente entende isso. Isso fica muito claro, assim, na nossa alma. Ele dá essa luz para a gente entender, né? Que a justiça é amor puro de Deus. Que se a pessoa não seria assim, ah, não, Senhor, derrama em mim suas amarguras, derrama em tudo em mim e não derrama nada no mundo. Derrama tudo em mim. As pessoas sobe pecado, 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 pecado. Aí as consequências desse pecado, essas amarguras é as consequências do pecado. Aí sobe pecado, 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 pecado. Aí essas pessoas continuam pecando, 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 e a consequência não cai sobre elas, cai sobre mim, Senhor, cai sobre mim. Deixa elas, não castiga elas, não. Não deixa elas sofrer as consequências, não. Eu sofro, eu sofro. E aí, e as pessoas continuam pecando, 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 e, e não vão se arrepender. E não se arrepende. E não se arrepende do pecado. E não se arrepende do que está fazendo. Fica lá, homens, demônios, 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 pecado, 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 só coisa horrível que a gente vê, meu Deus, cada história mais absurda. E, e aí as pessoas, aí ninguém sofria a consequência, ninguém sofria a consequência dessas escolhas. Aí, que pai é esse, né? Que pai seria esse? Como que aí a pessoa peca a vida inteira, não tem nenhuma consequência do que ela fez e ela não se arrepende, fica obstinada no pecado, não tem um arrependimento, uma contrição e fica por isso mesmo. E tipo assim, a gente não encaixa, né, na nossa cabeça isso. O que a gente pensa é assim, é, que é o que ele falou aqui, né? Essas amarguras, ele derramou a amargura na boca dela. E essa amargura era tanta que derramou nela, saía dele, derramou nela e virou uma poça assim de amargura. Tipo, uma coisa que não tem fim. Não para de sair da boca dele essa amargura. E ele falou: olha, é o que ele falou, ó. É, minha filha, são as mesmas amarguras deles que a divina justiça derrama sobre os povos. São as mesmas amarguras deles que a divina justiça derrama sobre os povos. É o que é a própria é o que sai do ser humano. O que Jesus estava nele
É o que está dentro do ser humano, é o que sai da humanidade. Tá caindo sobre os povos o que está sendo produzido por eles mesmos, não é por Deus, não é Deus que está produzindo isso. Essas amarguras não é coisa que é Deus que fez. É as coisas que saem do próprio ser humano e que cai sobre os povos, cai sobre eles mesmos. O pecado deles cai sobre eles mesmos. Ah, mas Jesus não toma sobre ele a tudo que o ser humano fez, todo o pecado. Jesus não é a vítima, né, que toma sobre ele tudo e perdoa o ser humano. Aí, assim, tem muita coisa que Jesus fala, uma coisa que ele fala, que eu sempre lembro desse trecho, ele fala para ela, uma das coisas que ele fala para ela, que o ofício dele de vítima, ele, o ofício dele de redentor, de tomar sobre si todas as culpas, é para livrar do castigo eterno. É para livrar do castigo eterno. Que, que quando fala assim, ele tomou sobre si todas as culpas. Aí tem gente que pensa assim, então, o ser humano pode pecar à vontade. Pode pecar à vontade, fazer o que quer. Ofender a Deus, ofender o tempo todo. E aí, Jesus que paga essa conta e a pessoa não sofre nada, nada, ela não tem que sofrer nada. Nem a consequência do que ela mesmo fez, não tem que ter nenhuma consequência. Ela não tem que sofrer nada, 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 nada. Porque Jesus morreu por ela, tomou sobre si todas as culpas. Então, se a gente for pensar assim, vai distorcer tudo, porque a pessoa vai pecar, pecar, pecar. Não vai ter nenhuma consequência aqui na terra para ela. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E aí, no final da vida, ela vai para o céu. Porque Jesus morreu por ela e pagou a conta. Então ela pode pecar, 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 que Jesus pagou a conta e ela não vai sofrer nem aqui na terra e não vai sofrer também depois que morrer. Ela vai para o céu. Aí Jesus explica assim que o preço que ele pagou foi para alcançar a vida eterna para todo mundo, para abrir o céu, para livrar do castigo eterno. Mas se a pessoa não sofrer aqui na terra nem as consequências do pecado dela, tipo assim, entendeu? Não sei explicar direitinho o que ele falou, não tô com um trecho aqui, mas assim, foi isso que eu entendi, ele falando assim, ó, a pessoa, é, o que ele fez é para livrar do castigo eterno, mas o que vai fazer a pessoa se arrepender e sair dessa vida de pecado é justamente ela sofrer as consequências das próprias escolhas dela, para ela ver que ela está no caminho errado. A cruz, né? A cruz um freio, uma rédea ao cavalo, ele fala, né, num trecho, ele fala assim, o homem tá parecendo que ele é um cavalo desenfreado que está indo para o abismo, está indo para o inferno. E aí a cruz vem para frear esse cavalo que está indo para o abismo. Então pensa numa situação, gente, assim, eu fiquei pensando, né, que veio assim um exemplo. O, um, um, uma pessoa que matou uma criança, que estuprou e matou uma criança. Aí você fica rezando, aí a pessoa, por causa desse crime que ela cometeu, tem uma justiça aqui na terra. Tem uma justiça aqui. Tem uma pena. E aí a pessoa vai ser presa. Ela vai ser presa por causa desse crime que ela cometeu. Vai sofrer muito lá na cadeia. Sofre muito. E aí você fala assim, aí você fica rezando: "Não, Jesus, não permita, Senhor, não permita que caia sobre mim a consequência desses pecados, dessas pessoas, que caia sobre mim. Não permita, Senhor, que essa pessoa". Aí pensa assim que a pessoa está passando fome lá na cadeia, que está sofrendo muito lá na prisão. Não permita, Senhor, que essa pessoa sofra. Não permita que ele
que ele pague que ele pague essa pena. É a mesma coisa a gente tá pedindo assim, né? Como se fosse assim, você tá pedindo, ó, não, que não aconteça, ele não pague por nada. E que a pessoa não sofra, não sofra. É sua imagem, Jesus, que ele não sofra nada. Mas aí Jesus vai falar, ele está sofrendo justamente a consequência do que ele mesmo aprontou, do que ele mesmo fez. É consequência da própria amargura dele, da ofensa que ele cometeu, do pecado, do crime que ele cometeu. E aí justamente ele está lá preso, sofrendo, que vai fazer essa pessoa se arrepender nesse sofrimento, que pode ser que ela acorde para a vida e não queira mais cometer esse crime, que tem ali, que aconteça uma conversão. Então, assim, a gente quer muito o que Deus quer. A gente quer, na divina vontade, a gente quer o mesmo que Deus quer. A gente quer que todo mundo seja salvo. Mas a gente quer que todo mundo se arrependa. Que todo mundo fique, se santifique, que todo mundo se converta. Que todo mundo saia dessa, como se todo mundo tivesse embriagado. E pecando, 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 não quer saber de Deus, a humanidade não quer saber de Deus. E aí a gente vai falar a justiça, a gente vê Jesus falando no livro do céu, da divina vontade que fica oculta em toda a criação, que quando acontece por exemplo, tem um terremoto, que é a divina vontade, por meio da criação, tentando acordar o ser humano, sacudindo a terra, para o ser humano acordar que ele está vivendo nas trevas, na vontade humana. A gente vê a humanidade totalmente nas trevas da vontade humana, que é a chave do inferno. E aí a justiça vem para poder acordar o ser humano. Se Deus não permitir que a gente veja o mal terrível que é a vontade humana, como que a humanidade vai acordar e querer a divina vontade? E querer viver o propósito da criação, que é viver com a vontade de Deus, na vontade de Deus. Se o ser humano não vê claramente que é a vontade humana, para onde a vontade humana está levando ele, como que ele vai querer a divina vontade? Ah, tá tudo bem, tá tudo lindo. A gente está pecando, 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 não tem nenhuma consequência. Não traz nenhuma dor, nenhuma dor. Então a gente fica assim, né? Não, a gente não fica assim pensando, eu tenho que lendo o livro do céu e pensando, eu tenho que seguir exatamente, eu tenho que imitar a Luísa. Eu tenho que imitar a Luísa. E aí tem um trecho que ela tá falando, falando que Jesus não ama ela, que não sei o quê, que é para derramar as amarguras nela e que ela não quer saber de justiça. Ela não quer saber de justiça, que só misericórdia, então eu vou fazer igualzinho ela. Eu vou falar para Jesus também, não quero nem saber da sua justiça. Eu não quero nem saber da sua justiça, eu só quero a misericórdia, e a misericórdia é o Senhor derramar toda a amargura em mim e o ser humano não receber nenhuma consequência das suas próprias escolhas, né? Então, a gente entra no pensamento de Jesus, né? No pensamento de Jesus, a gente fica com o que Jesus está falando, com o que ele está falando, fazendo companhia para ele, né? Então é isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. É, o que que acontece que eu tava contando, né? A gente pode, tipo assim, porque antes do carnaval, né? Lá bem antes, uns dias, Jesus me mostrou, né, através da Aline, o tanto que eu tava vendo as coisas no humano. Aí eu ficava vigiando para não ver, entendeu? Ficar vigiando assim, me vigiando,